Bom, gratidão por terem vindo, boa noite a todos. Realmente estamos no mês de dezembro, em julho. Quem está crendo? Tenho certeza que Deus está aqui e Ele fará grandes coisas nessa noite, amém? Glória a Deus. Dá um abraço a essa pessoa que está do seu lado, diga: que bom que você está aqui, que bom que você veio, amém? Estamos crédulos que Deus tem algo para derramar sobre essa noite, sobre a nossa vida. Quem está crendo? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque se estamos aqui essa noite, o Senhor, aprove o Senhor nos conduzir até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós estamos cientes de que sem o Teu Espírito nada somos. E eu de mim mesmo não tenho nada para entregar a ninguém se não venha do Senhor. Então, por favor, Pai, importa que eu diminua, que o Senhor cresça. Espírito Santo, meu mestre, meu ensinador, esteja conosco nessa noite. Precisamos ouvir a Tua voz, a Tua única voz, em nome de Jesus, amém? Levante a sua Bíblia, você que está com o seu smartphone ou seu tablet, levante e diga: Senhor Jesus, essa é a Tua palavra. Diga: o único livro que tem o poder de visitar o meu ontem e curar. A Tua palavra assegura o meu presente e ancora o meu futuro. Sairei daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Diga amém, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém, João? Vamos trabalhar junto hoje, João. Amém? Ainda em pé, Êxodo 33, 18. Esse tema Deus nos deu no primeiro dia. Moisés faz um pedido a Deus. Ele caminhava na presença de Deus, mas ele entendia que havia mais do que caminhar na presença de Deus, de que andar na presença de Deus. Ele queria mais. Toda vez que você se aprofunda com Deus, toda vez que a sua intimidade cresce em Deus, você sempre quer algo mais, porque Deus tem sempre algo mais. E Moisés desejou muito a glória de Deus. Êxodo 33, 18. Todos acharam? Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela tem o poder de dividir juntas e medulas e tratar a nossa alma, o nosso ego, curar a nossa vida. Obrigado por tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Todos esses dias nós entramos em portais proféticos, pela qual nós entendemos que as portas que se abriram ancoraram um futuro onde a gente quer viver esse futuro na nossa vida. Quantos creem? Quantos creem? Antes de começar a ministrar, eu vou apresentar que tem um pastor com a gente, pastor da igreja da Voz da Verdade lá em Cuiabá. É Cuiabá? Pastor Dino, podia ficar de pé. Pastora Márcia, pode ficar de pé, está conosco fazendo uma visita para nós. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida deles. E o que nós vamos dizer para eles? 1, 2, 3. Seja bem-vindo. Olá, pastor. Deus abençoe vocês. Obrigado por terem vindo. Então, eu creio que quando eu estava orando acerca de trazer uma palavra para hoje, Deus me deixou sair desse tema. Olha que eu estudei essa semana. Olha que foram alguns devocionais. Mas mesmo assim Deus não fazia eu sair desse tema. Quanto mais perto da glória, mais perto da morte. Repita comigo: mais perto da glória, mais perto da morte. E
Deus me leva à história de Moisés, onde é um momento que ele clama pela glória de Deus, é um momento em que ele ouve de Deus. Deus fala: olha, eu vou te mandar um anjo, vocês vão e eu vou levar vocês. O anjo vai diante de ti. Moisés disse: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faças ir nesse lugar. E Deus falou: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés ainda fala: mostra-me a tua glória. Moisés queria algo mais. Ele sabia que a presença de Deus na nossa vida vai fazer com que a gente encontre de alguma maneira a glória dele. E quanto mais da glória de Deus na nossa vida, mais nós vamos precisar morrer para si mesmo. Preste bem atenção. Moisés, ele estava num tempo onde ele tinha visto muitos sinais. Eu já até preguei coisa parecida sobre isso. Ele estava vivendo um momento de muitos sinais. Ele tinha visto o maná, ele tinha visto o mar vermelho abrir. As bênçãos, os sinais, as maravilhas, era uma coisa normal na vida de Moisés. Ele caminhava na presença de Deus, Deus orientava ele. Mas houve um tempo em que Moisés, ele desejou algo mais do que ele estava vendo, mais do que os sinais, mais do que as maravilhas. E talvez o porquê que Moisés desejou isso na sua vida. Talvez ele tenha desejado porque ele começou a entender que as bênçãos, elas não são suficientes para sustentar a nossa fé. Os milagres, as coisas que acontecem, elas não são suficientes. Elas podem consolidar em algum nível a nossa fé. Mas pense, se você firmar a sua fé nos resultados bons que a presença de Deus traz, as bênçãos, os milagres, as coisas, e quando acontecer que Deus mexer em algo na tua estrutura e tirar algo da tua vida, talvez Deus tire o emprego do teu sonho, talvez Deus tire algo na tua vida que você vai ficar pensando: peraí, mas eu me relaciono com Deus, não é justo eu viver isso. Então as bênçãos, as mãos de Deus, elas são uma bênção em nossa vida, mas elas não sustentam a nossa fé. Eu, há menos de 60 dias, tive minha esposa falecendo em meus braços. Deus a levou. E se Deus tirar o seu cônjuge, se Deus tirar um filho, como tirou da Lúcia, será que a sua fé vai ser sustentada pelas bênçãos? Será que as bênçãos vão te permanecer, fazer com que você permaneça de fé, permaneça? Eu não estou falando que eu sou o cara, estou bem. Não, eu estou falando, se as bênçãos forem algo que te sustenta na fé, você não vai se sustentar em Deus. Quando Deus disser não, quando as portas não se abrirem, quando as coisas não acontecerem do jeito que você gostaria. Então Moisés, ele entendia isso e ele dizia: eu quero ver a tua glória, eu quero mais. Diga ao teu irmão: todo aquele que anda na presença sempre vai querer mais. Quem tem uma experiência com Deus sempre vai desejar mais. Sempre vai querer sair a algo mais em Deus que você e eu precisamos encontrar. E esse caminho é um caminho de cada um aqui. Deus é um Deus que trata de forma singular. Ele trata o todo, mas Ele trata o singular, Ele trata cada um. Sabe, nós fomos carregados de palavras nesses dias, palavras proféticas, palavras que nos levaram a sonhar, outras nos levaram a refletir e a pensar, como a de ontem, como a prensa que nós vamos talvez ter que enfrentar em outubro. E Deus, no seu processo, às vezes Ele trabalha dessa maneira para nos amadurecer, para sairmos da questão do menino e não raciocinarmos como um menino. Nós estamos crescendo e alguém que quer crescer não precisa pensar como um menino. Precisa amadurecer na fé. E aí eu comecei a pensar o porquê Moisés tanto desejou a glória de Deus. O que eu preciso para ver a glória de Deus? O que a glória de Deus faz na minha vida? Nós estamos literalmente no mês de julho e a promessa é que nós seremos cheios do Espírito Santo. Quem está crendo? Toca no ombro do seu irmão e fala: você vai ser cheio do Espírito Santo. Diga: você quer? Agora, por que nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Por que nós queremos a glória de Deus? Até a glória de Deus precisa ter um motivo em nosso coração e uma sinceridade. Você quer a glória de Deus por causa dele ou porque a glória faz algo na tua vida? Você quer realmente ele ou você quer o que a glória faz? Sabe, amado, eu me converti em 1994.
eu tive uma conversão fulminante, onde eu consegui realmente deixar as coisas, muitas das coisas para trás, e eu sou um apaixonado pela presença de Deus. Eu amo a presença de Deus. E os que são mais velhos aqui sabem disso, que eu falo da presença de Deus desde que nós começamos a igreja, que era Aspecto e virou Mais Fé. Nós desejamos, eu e minha esposa, fomos intensos na presença de Deus. Eu quero lembrar uma época entre eu, pastora Ângela, pastor Leonardo, Bruno, que estava no contrabaixo, pastor Norberto, entre outros, eu vou esquecer alguns nomes, que nós éramos tão intensos na presença de Deus, que ajoelhar era raso. Nós botávamos a cara no chão mesmo. Nós colocávamos o rosto em terra, porque nós entendíamos que nós éramos pó e que nós precisávamos da presença de Deus. Ajoelhar já não era o nosso nível. Nós amávamos e continuamos amando a presença de Deus. Essa igreja, ela foi firmada nesse pilar, nessa base. Não é uma cultura, é uma visão e um desejo. Não é uma cultura que nós queremos formar, é um anseio da nossa alma, a presença de Deus. Nós nascemos assim, crescemos assim. Até porque a etimologia da palavra cultura é meio complicada. Ela pode te levar à religião, porque ela vem da palavra culto. Eu não cultuo a presença, eu desejo a presença. Eu anseio por ela. Nós precisamos ansiar por ela, ansiar por essa glória, até que Ele venha, até que Ele ministre a nossa vida. Mas por que nós devemos desejar a glória? Porque Moisés, aos 40 anos, ele era um assassino. Deus vai e escolhe um improvável assassino com 40 anos. Passaram 40 anos no deserto. 40 anos no processo para transformar um assassino em um homem mais manso da terra. Ele tem um encontro com a sarça. Quando Deus resolve tirar o povo do deserto, Ele precisava de um especialista em deserto. Deus não brinca, Deus não improvisa, Ele chama Moisés. Moisés conhecia 40 anos no deserto pastoreando ovelhas. Ele foi chamar um pastor. Quando Ele quis alguém para pastorear Israel, Ele foi atrás de um pastor, de alguém que tinha um coração de apacentar, como Davi. Um coração de cuidar de vidas, um coração de amar vidas, de desejar que elas cresçam, que elas avancem, que elas sejam transformadas. Mas por que nós queremos a glória de Deus? Para que as pessoas vejam o quanto a gente ora em línguas? Para que as pessoas olhem para nós o quanto a gente profetiza? Queremos a glória de Deus. Por que queremos a glória de Deus? Queremos a glória de Deus porque nós desejamos conhecê-lo, ver a sua face, ver como Ele é, sentir a presença dEle de uma maneira que só a glória traz. Só que a glória de Deus precisa transformar algo em nós. Nós não podemos caminhar com quem é cheio da glória, as pessoas olharem para nós, aí vem um cheio da glória. Mas como o Tiago pregou, não era nem eu, porque se fosse eu, era dureza. Quem é que tem uma glória de Deus na sua vida que não tem a capacidade de perdoar uma pessoa? Que não consegue ter lealdade? Que não consegue honrar minimamente uma autoridade? E às vezes a gente se diz cheio da glória. A sua glória faz com que eu ame mais. Dezembro é mês de mesa. É mês de mesa. Porque vai chegar o Natal, vai chegar o Ano Novo, as pessoas vão para a mesa. Deus fala, traz eles para a mesa. Ontem, traz os improváveis. Traz aqueles que ninguém olha. Deus começa falando, traz Zaqueu, um publicano que ninguém olharia para ele, que ninguém sentaria. Até quando Jesus foi estar com ele, falou, mas ele senta e come com publicanos. Jesus vê o que o homem não vê. Nós precisamos estar cheio da glória, não para falar em línguas, não para ser cheio, não para ficar aqui se esmiguelando. Nós precisamos ser cheios de língua para alcançar os que estão lá fora, amar o perdido, amar os que estão na praça se dobrando. Nós precisamos ser cheios de Espírito Santo, não para aparecer aqui um homem espiritual, uma mulher espiritual. Nós precisamos fazer lá fora, começa lá fora. E não é o que você faz aqui que transforma você melhor, é o que você faz no seu dia a dia. Então nós queremos a glória de Deus. Você está certo que você quer a glória?
Para que você quer a glória? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para ser notado? Para alguém dizer, olha lá, vai ele olhando em línguas, vai lá, vai, sou a favor de tudo isso. Olha em línguas também, eu amo orar em línguas. Mas será que é só isso? Dezembro é um mês de mesa. E Deus me leva a entender que para Moisés ver a glória dele, ele precisou ser colocado na fenda da rocha. Pela misericórdia de Deus e bondade de Deus, eu já estive nesse lugar, lá no Sinai, na fenda da rocha. Lá eles chamam que foi o lugar, que foi a fenda da rocha. É uma rocha fendada, no cume do monte do Sinai. Independente se o lugar não for lá, mas é uma coisa muito forte quando você chega lá. Independente do lugar, Deus escondeu ele. Deus falou, olha, você quer ver minha glória? Escondeu ele. E Deus passa. Você vai me ver de costas, porque nenhum homem pode me ver e continuar vivendo. Quando ele pede glória, Deus mostra o caráter, a bondade de Deus. Farei passar toda a minha bondade. E a bondade de Deus passa naquele lugar, é o caráter de Deus. 3 coisas acontecem nesse pedido. Primeira coisa, sinceridade. Ele pede com sinceridade. Ele diz, Senhor, rogo-te, peço-te. Em algumas versões está, rogo-te, que mostre a tua glória. Sinceridade, irmão. Não adianta você pedir a Deus quando você está querendo mão e não face. Se você quiser a face e Deus vê no teu coração que você quer a face, Ele vai te dar a face. Eu tenho falado há anos aqui. Se você quiser as bênçãos, você pode ter as mãos de Deus e tudo bem. Deus te abençoa. Mas quem tem a face tem as mãos. Quem tem as mãos pode ter nunca a face. E falo mais. Eu digo que alguns estão tendo experiências com Deus e achando que estão no nível da presença. A gente nunca vai chegar no nível da presença que realmente Deus está indo para nós, porque se aí estaríamos na estatura de varão perfeito para ver a glória de Deus realmente. Nessa carne aqui, a única coisa que a gente precisa, mais perto da glória, mais perto da morte, é morrer para si mesmo. É jogar a sua autossuficiência lá embaixo. O seu orgulho. Às vezes nós nos achamos melhores que os outros. Ah, mas eu prego mais, eu sei mais. Às vezes a gente se acha assim. E na verdade, a glória que transforma te faz ser humilde, te faz cumprir a palavra de Deus, se colocar debaixo de alguém, considerar o outro melhor que você. É o que a glória faz, é transformar o homem, é escondê-lo. E Deus falou comigo que a mesa, ela precisa de pão. É interessante, se você entrar no Instagram e ver a primeira postagem minha, o primeiro vídeo lá, nem muito bom é. Estava caminhando e orando na praça, e eu falei o quê? Você precisa estar? Na onde? Entra no Instagram e vê o primeiro dia do ano que você vai ter escrito. A mesa, você precisa estar na mesa. Não saia da mesa. Lembra? Quem lembra dessa palavra? Não saia da mesa. Porque ela tem o quê? Comunhão, proteção, cura. Lembra que eu falei? Que no Oriente Antigo, Davi faz essa oração, uma mesa na presença do meu inimigo, porque no Oriente Antigo é o seguinte: se um anfitrião te convidasse para sentar numa mesa, ele tinha que te proteger dos inimigos a qualquer custo. Então, falei, não saia da mesa, porque a mesa é o lugar de proteção. Então, Deus como anfitrião, Ele vai te proteger, porque a mesa é o lugar de proteção, é o lugar de fartura, é o lugar de proteção, de comunhão, de cura. Muitos foram curados na mesa. Davi foi curado na mesa, Elias foi curado na mesa, Eliseu foi curado na mesa, tantos outros foram curados, o filho pródigo foi curado na mesa. Mas hoje Deus fala que a gente precisa não estar na mesa. A gente precisa seguir o que Jesus falou, que se nós crescêssemos, Ele faria. Ele falou, se vocês crescem em mim, vocês farão coisas maiores que eu fiz. E sabe o que Jesus falou? Eu sou o pão da vida.
Você tem o pão dentro de você. Você sabia que você pode ser o pão para alguém? Sabia que em dezembro você pode ser o pão na mesa daquelas pessoas que hoje estão pensando em tirar a própria vida? Você sabe que uma pessoa que ela está tentando tirar a própria vida, ela não está querendo morrer. Ela não está querendo desistir. Ela está querendo só acabar com a dor que ela está passando. Só que na mesa de Deus tem lugar para Deus curar a sua dor. Irmãos, tu sabes a dor que nós estamos passando, eu e minha filha. Só que eu decidi pregar, ou tentar pelo menos minimamente viver o que eu prego. Eu tenho falado aqui já há mais de ano. Você que sabe o que faz com a sua dor. Ou a sua dor te constrói, ou ela te destrói. Então Deus falou comigo, entenda o processo do pão. Se você entender o processo do pão e passar por ele, você está pronto para a minha glória. Diga, como pastor? Fala, como pastor? Se você entender o processo do pão e ser pão para alguém, você passa pela glória e se torna pão para alguém. O pão, para ficar pronto, precisa passar o processo que o trigo passa. E o trigo passa por 3 mortes. Primeiro ele precisa morrer na terra. A semente é lançada na terra. Ela morre. Depois ele passa o processo da poda. É a morte, onde a colheita vai começar a cortar. E dói. E dói muito. Quando você começa a ser cortado. Quando Deus começa... E depois você passa pela terceira morte, que é o moinho. Quando o trigo é moído. E aí depois desses 3 processos, é que ele vai se tornar pão. 3 mortes. A morte na terra significa que você vai passar por momentos de escuridão. Vai ter que morrer para si mesmo, para as suas vontades, para os seus planos, para os seus projetos. É renúncia, é o amor sacrificial. Muitos oram pelo amor sacrificial. Eu mesmo, minha oração todos os dias é: dá-me um amor sacrificial. E quando Deus está disposto a sacrificar, a gente não está disposto a continuar. Você não pediu um amor sacrificial? Eu estou te dando o que você pediu. Pastor Antônio Cilírio, da nossa geração, onde nós éramos muito mergulhados em Deus, talvez até mais que hoje, nós ouvimos ele falar: sem sacrifício não há fogo, e sem fogo não há glória. Sabe, irmãos, tem a hora que a nossa vida vai ser podada. Tem hora que os nossos talentos, as coisas, os ministérios, as coisas que a gente pensa em fazer, a gente está fazendo um monte de coisa. E aí Deus começa a podar, e você entra na fase da poda, e você percebe o seu chamado a algo que você realmente deve fazer, e você vai inclinar o seu coração para fazer aquilo. E eu falo eu não estou falando na terceira pessoa do singular, estou falando nós, primeira pessoa do plural. Nós precisamos ser cheios dessa glória, da glória que nos faz morrer para si mesmo, da glória que vai fazer a gente mudar os nossos planos, mudar os nossos projetos, renunciar a algumas coisas, deixar algumas coisas para trás e seguir adiante de algumas coisas que ainda estão longe de nós. Dezembro é o mês da gente se tornar pão na mesa das pessoas. Como é que eu me torno pão? Quando eu sento à mesa e olho em alguém, num improvável, ou alguém que está aflito, alguém que está precisando de uma oração, ou alguém que você sabe que precisa de uma oração, estende a sua mão e ora. Você se torna pão quando você partilha do pão que está dentro de você, que é a palavra de Deus. As pessoas precisam de alguém que possa sentar na mesa dela, serem convidadas, serem mais olhadas. Nós estamos tão olhando para nós mesmos, nós queremos ter tantas experiências com Deus, e às vezes individuais, e tudo bem, você precisa de ter,
buscar no seu quarto. Pois eu conheço gente que passava 6 horas num quarto fechado buscando a Deus. Hoje está preso no carão do Romão Gomes, porque participou de uma chacina. E eu acredito, talvez o pastor Roberto até conheça, ele falava assim para mim, ele era um jovem, ele falava assim para mim: bispo, hoje eu fiquei 6 horas na presença de Deus. Brilhando, menino. 6 horas dentro do quarto buscando a Deus. Alguns sabem até quem é. Só que ele era eu acredito que ele estava cheio de Deus. Eu acredito que ele estava buscando. Mas o mesmo brilho que Moisés, quando ele voltava do monte e o brilho se desvanecia, se você não continuar após um culto, se você não mergulhar após a campanha, após o dia, se amanhã você não orar, se o outro dia você não orar, esse brilho que você vai receber aqui hoje, ele vai desvanecer. Só que nós queremos a glória, olhe para mim, nós queremos a glória on time. Moisés passou 40 dias, não foi 1 minuto, não foram horas, 40 dias dentro, em cima do monte. As pessoas que estavam perto do monte, os mais velhos, conhecem essa administração. Eles transformam a imagem de Deus numa imagem incorruptível de um bode. Moisés é transformado lá em cima, porque o monte, mais perto do monte, é mais perto da glória. Moisés é transformado porque ele estava lá em cima. O povo quis mudar a Deus aqui embaixo. Então nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos ansiar por ela. Nós não podemos ir aos cultos e aceitar menos que a glória dele. A presença, tem gente que atingiu o nível da presença, só que ele não sobe mais, porque há mais. Depois da presença há a glória. Há mais. Hoje a minha oração, eu tenho a presença dele, o Espírito Santo mora em mim. A minha oração é: mostra-me a tua glória. Eu quero ver a beleza que eu ainda não vi. Eu quero te ver. Sabe, eu estou farto da experiência dos outros. Ai, mas eu vi ele com os olhos de fogo. A gente canta isso como a gente mesmo tem visto. Alguém viu alguém Jesus com olhos de fogo? Mas há uma glória de Deus para ser manifestada em nós. Essa glória você pode buscar, ela é acessível. Ah, mas eu sou farto demais. Deus pegou um assassino e derrama a glória dele. Ah, mas eu tenho muito defeito. Deus pegou o Zaqueu e foi na casa dele. Ah, mas eu tenho cheio de falha. A glória não é para os perfeitos. A glória é para quem quer, para quem deseja, para quem anseia, para quem busca, para quem quer dar um passo a mais, para quem quer mergulhar, para quem quer dar 1000 e algumas. Como é que você falou, Vini? Quantos cômodos? 1000 cômodos. Deus tem 1000 cômodos para você, se você quiser. Você não é imperfeito, você não é. Nós somos imperfeitos, mas você não é aquela pessoa indesejável, que Deus não quer ver você na presença. Pelo contrário, Deus gosta dos corações humildes, daqueles que não se acham perfeitos, daqueles que não são orgulhosos. Deus trata o nosso caráter. Moisés sabia que ele precisava disso, da glória de Deus que transformaria a vida dele. Havia talvez no coração de Moisés o peso de um assassinato nas costas, mas a glória de Deus o transformaria. A glória de Deus nos transforma, tira o nosso egoísmo, mata o nosso ego. É morrer para si mesmo. Está na hora de morrer o nosso ego. Nosso ego é... A gente estava na terça-feira aqui, entrou um homem que fedia tanto, que ele fedia tanto, que o cheiro dele veio aqui no altar. Quem estava aqui na quarta-feira? Mas ele fedia. Eu nunca vi alguém fedido daquele jeito. E alguém disse: tira ele para fora. Eu falei: não, nossos pecados cheiram muito mais mal diante de Deus do que ele. E ele ficou aí. Aí quando ele veio fazer uma bagunça aqui na frente, eu chamei ele, olhei bem no olho dele sério. Eu falei: você pode ficar aqui o tempo que você precisar, só respeita a casa de Deus. Aí ele ficou: tá bom, ficou dançando. Aí pode ficar aí. E eu orei para que ele se convertesse. Tenho certeza que ele pode não ter ouvido a palavra, mas Deus habita no meio dos louvores. E aquilo que atraiu ele até ali é o poder que nos curou um dia. Nós éramos talvez como aquele homem.
mal cheirosos, longe do destino. Sabe, igreja, eu como pastor me preocupo. Eu caminho para a transição. Tenho combatido o bom combate. Mas o legado que eu quero deixar é o legado de presença para essa igreja. Amemos a presença de Deus mais do que tudo. Nós não servimos a Deus porque Ele nos dá tudo. Nós servimos a Deus porque Ele é tudo. E se Ele é tudo, nós vamos ansiar pela glória dEle de uma maneira pela qual sejamos tão apaixonados por Ele, tão intensos por Ele, que as pessoas não vejam Jesus pela nossa oração, pela nossa fluência, pela nossa canção, pela nossa ministração. Elas vejam Jesus dentro de nós e queiram o que nós temos, porque nós nos tornaremos o pão vivo, porque passamos pela morte terrena, matamos a semente, passamos pela segunda morte, que é a morte onde a colheita, a foda, a corta, e passamos pela terceira morte, onde somos moídos. Irmãos, no dia seguinte do falecimento da minha esposa, eu me sentia moído, esmagado. Eu entendi o que é ser morrido. E talvez hoje, pensando, eu entendi que Isaías 53 fala que Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Diga, teu irmão, uma esperança para você. Diga, não desista. Fala em inglês, fala, don't give up. Não volte atrás, não volte, não desista. Não é hora de desistir, é hora de caminhar. Uma hora Moisés estava cansado. Diga, teu irmão, Moisés cansou? Cansou. E Deus falou assim, a minha presença está contigo. Diga, teu irmão, quando você cansar, tem uma presença. Mas quando você estiver forte, tem uma glória te esperando para transformar a tua vida, para transformar os seus sonhos, para transformar o seu destino, para te ensinar a perdoar mais, a amar mais, a olhar para o próximo, para olhar para o abatido, o perdido, aquele que está sem esperança. Nós não podemos vir aqui para ser cercados de bênçãos. Hoje Deus me deu uma casa, hoje Deus me deu uma fazenda. Tudo isso é correlação de uma vida de entrega com Deus. Deus me deu tudo que eu precisava, mas antes você entrega o sacrifício no altar, porque sem sacrifício não há fogo, e sem fogo você nunca verá glória. Nós precisamos passar pelo processo do fogo. Quando o ouro é submetido no fogo, ele é derretido e as impurezas são separadas. Deus está nos purificando com o fogo para levar-nos até a tua glória. Diga, teu irmão, Deus acredita nos improváveis. Diga, Ele olhou para mim, Ele olhou para você, Ele acredita nos improváveis. Sabe, irmãos, como me impressiona? O que me impressiona não é o quanto você ajoelha aqui, quanto você chora. O que me impressiona é se você realmente honra a autoridade de quem você serve. Se você é leal à sua esposa, se você é leal ao seu esposo, isso me impressiona. Homem cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. É aquele que ama a esposa, aquele que cuida da esposa. Ele não é perfeito, mas ele ama, ele cuida. Ele ama a mulher da sua aliança. Ser cheio do Espírito Santo é ser um bom pai, é cuidar dos filhos. Para que Deus ia te encher? Para você sapatear, para você se olhar, fazer um monte de sinal, e as pessoas olham, lá vai ele, está cheio da glória. E quando você sai daqui, essa glória continua brilhando, ou ela desvanece quando ela passar na porta? Quando eu estou falando isso, é para mim. Primeiro Deus trata comigo, eu sou o pior, mais fraco, mais falho de todos aqui. Por isso nós precisamos ser cheios da glória, porque a glória nos faz perdoar aquele que nos magoa, aquele que nos trai, aquele que nos engana, aquele que não respeita. A glória nos faz perdoar um amigo que trai. A glória que Jesus tinha no altar, lá na cruz, quer dizer, é a glória que diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. A glória que Jesus era cheio era a glória que fazia ele lavar pés de Judas, sabendo que ia atraí-lo. Queremos ser cheios do Espírito Santo? Você ainda mesmo quer ser cheio do Espírito Santo? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo.
Tudo isso faz parte. É importante orar em línguas, é importante orar, é importante sentir a presença de Deus, chorar, se quebrantar. Isso é tudo bom. Mas ela tem que transformar a gente, transformar o nosso caráter, revelar quem nós somos, nos levar no secreto, esconder na rocha, sabe? Às vezes a gente fica esperando derramar a glória de Deus para ver se você ora em línguas, para ver se... Não, a bondade de Deus é o caráter e a glória dele na tua vida. Começa aí. É o caráter de Deus, a bondade dele. Deus é bom, amém? Deus é bom quando levou minha esposa. Deus é bom quando, se ele deixasse ela lá. Deus é bom quando ele te faz acordar. Deus é bom quando tem o pão sobre a tua mesa. Ele continua sendo bom quando não tem. Ele é bom quando ele te diz sim. Ele é bom quando ele te diz não. Porque a essência, o amor de Deus diz que ele é bom. Ele continua sendo bom e ele não vai falhar. E nós não podemos ser uma igreja de mãos. Nós seremos uma igreja de face. Afinal, 30 anos eu falo isso. Ou nós queremos a face ou nós vamos ter as mãos. Eu prefiro a face.